Bem, voltando com a segunda parte do nosso projeto de recria e engorda de novilhas de corte a pasto, recria a pasto e engorda a pasto, utilizando suplemento proteinado de baixo consumo nas águas e um proteico energético de consumo um pouco maior na época seca do ano, tá? O projeto é de criar e é de recriar 100 fêmeas, tá? Recriar e engordar 100 fêmeas. Elas vão entrar com 6 arrobas nas águas, tá? Sair com 11 arrobas nas águas, ganhando 800 gramas por dia. Vão entrar com 11 arrobas na engorda na seca e sair com em torno de 14 arrobas. Ok? Então o nosso projeto, eu vou implantar 22,5 hectares de capim mombaça, tá? Esse capim mombaça vai ser adubado, os animais vão ficar em torno de 7 meses do período das águas na recria e vão ser engordados nos 155 dias de período seco, fechando o ciclo de um ano. Vamos entrar com 6 arrobas, sair com 14 arrobas, tá? Ganhando em torno de 8 arrobas no ano, né? Em torno de 8 arrobas no ano, 7,83 arrobas. Na primeira parte do projeto, que foi a aula anterior, eu expliquei todo esse planejamento nutricional aqui, a estratégia que eu defini, falei da importância do planejamento para você ter um ponto de partida, falei sobre o dimensionamento da área de lazer, falei sobre o dimensionamento dos piquetes, tamanho de cada piquete, dimensionamento da área de descanso, tamanho de porteira, tamanho de cochete, falei sobre tamanho de corredor, dimensionamento de bebedouro, de coxo, de sal mineral, de proteinado, de suplemento proteico energético. Falei sobre tudo isso. Na segunda parte eu vou falar sobre a parte de suplementação. Qual a estratégia que eu utilizei para a suplementação e por que eu utilizei essa estratégia? Na época, aqui tem a parte de planejamento, essa planilha vem junto com esse pacote, tá? Que é a planilha de planejamento da suplementação, recria na época das águas. Aí, aqui eu tenho, você só vai alterar as células verdes, tá? Nesse caso aqui você vai alterar o preço da novilha gorda, tá? Aqui você vai colocar o preço dos suplementos. Aí que eu falo, pessoal, se você fizer o seu próprio suplemento, comprando insumos mais baratos, como o milho na época da safra do milho, como a soja na época da safra da soja, comprando ou então juntando vários produtores e comprando logo uma quantidade grande de ureia para fazer o seu proteinado. Tudo é estratégia na pecuária, tudo tem que ser estratégia. Se você comprar uma carga fechada de sal branco para fazer o seu proteinado, já sai mais barato. Se você juntar com alguns produtores, comprar uma quantidade maior de ureia, já sai mais barato. Você pode barganhar, tá? E você vai baixar o preço dos seus insumos, ok? Porque para você ganhar dinheiro, você precisa ter insumo barato. E como é que você tem insumo barato? Comprando em quantidade, negociando com o fornecedor, comprando o milho na época da safra, comprando a soja na época da safra, que é mais barato, usando os subprodutos disponíveis na região. Não adianta você chegar em plena época de seca e você ir atrás de milho para comprar. Você não vai achar milho barato na época seca do ano. Então você vai comprar uma saca de milho que na época das águas, na safra, tá de 18, 20 reais, você vai comprar na seca por 50, 60 reais. Então você não tem como. Então o planejamento ele tem que ser feito, para que você possa baratear esses insumos, tá? E aqui eu tenho o preço dos produtos reais por saco o preço dos produtos reais por saco, tá? Do sal mineral, do suplemento proteinado de baixo consumo, que seria o suplemento proteinado a 0,1% do peso vivo, 1 grama por quilo de peso vivo, o proteico energético 3 gramas por quilo de peso vivo e o proteico energético 5 gramas por quilo de peso vivo. Ou seja, esse proteinado de baixo consumo 0,1%, o proteico energético 0,3% e o proteico energético 0,5%. Nós definimos a estratégia que foi o quê? Foi suplementar nas águas com proteico energético, com um suplemento proteinado de baixo consumo. Vamos ver se essa é a melhor estratégia? Essa planilha aqui, além de fazer o planejamento da suplementação, ela define qual a melhor estratégia para as águas. Olha só, aqui eu tenho o ganho médio diário esperado com sal mineral, com proteinado de baixo consumo, com proteico energético e com outro proteico energético. Aqui eu tenho a receita gerada de ganho de peso por cada animal dia, né?
baseado nesse preço da arroba da novilha gorda, tá? O consumo de cada suplemento baseado no peso médio, peso de entrada mais peso de saída é o peso médio. Aqui o custo dia de cada estratégia, você vê que quanto maior o consumo, maior é o custo, né? E aqui o importante, que é o lucro de cada estratégia. Observe que o proteico energético de baixo consumo deu maior lucro por dia. Então por isso que nós adotamos essa estratégia, tá? Que foi o custo-benefício melhor foi do proteinado de baixo consumo nas águas. Ele vai dar um bom ganho de peso e vai ter o seu consumo é um pouco menor e vai dar um bom ganho de peso, por isso tem um melhor custo-benefício. Aqui é o peso inicial dos animais, o peso final de acordo com o ganho de peso. Aqui é o peso médio, que nós vamos calcular o consumo em cima desse peso médio. Aqui a duração do período das águas, você só vai alterar as células verdes. Você vê aqui ela já puxa, né, com a estratégia que eu utilizei, ela já puxa da primeira planilha aqui, ó, todas essas informações, ó. A informação que eu botei aqui, ela tá puxando já aqui, ó, tá? Aqui tem aqui vai ter o consumo total por animal, o custo total por animal, o lucro total por animal, o ganho de peso vivo em quilos por animal e o ganho em arrobas por animal. Então, o lucro maior foi para a estratégia de suplementação com proteína de baixo consumo a 0,1%. De posse dessas informações, eu venho para cá e vou ver o meu planejamento. Olha lá, ó. Proteinado, já que o proteinado de baixo consumo foi a que deu o melhor retorno, eu vou ver agora quanto que eu vou gastar. O consumo por dia, o consumo por lote dia, tá? Eu vou gastar em torno de 26 quilos de suplemento proteico energético por dia, ou seja, em torno de um saco por dia. O consumo do lote, aqui é o consumo em quilos por dia de proteína por animal, o consumo do lote, então os animais vão gastar em torno de 26 quilos de proteinado por dia, já faz essa projeção, tá? O consumo total durante a recria foi de 5.000 quilos, 5.544 quilos. Tá? O custo, de acordo com esse preço que está lá, foi de R$11.000. A receita, de acordo com o preço da arroba, foi de R$78.000. O lucro, considerando apenas a receita e a despesa da suplementação, considerando apenas o custo da suplementação, tá? O lucro foi de R$67.000. E o consumo de sal proteinado foi em torno de 185 sacos de 30 quilos. Você já pode fazer o seu planejamento, já sabe quanto você vai gastar, mais ou menos quanto você vai gastar nessa suplementação nas águas, em torno de 185 sacos de 30 quilos, tá bom? Aqui tem a opção, professor, nessa simulação aqui, o que deu o melhor retorno foi o sal mineral. Vamos supor que você fez uma outra simulação e o melhor retorno foi o sal mineral. Aqui eu tenho a planilha para você formular o seu sal mineral. Já vem o sal mineral formulado para a recria. Já tá prontinho para a recria. Né? A quantidade de calcário, fosfato bicálcio, fosfato de magnésio, sal branco. Então já tem a quantidade já tem o sal mineral prontinho, a fórmula de sal mineral prontinha para você fazer para os seus animais, tá bom? Então, se a melhor estratégia for o sal mineral, você já tem aqui uma fórmula de sal mineral prontinha para você. Não, pessoal, a melhor estratégia foi o proteinado de baixo consumo, 0,1%. Então eu tenho a planilha aqui para você formular o seu proteinado lá. Já está prontinho aqui para 0,1%. Já está pronto, mas você pode fazer para o proteinado de águas a 0,2%, para o proteico energético. É só seguir, né, os passos que está aqui. Por exemplo, ó, eu quero fazer o proteinado de baixo consumo, que é a estratégia que eu escolhi, 0,1% peso vivo. Vou pegar aqui, ó, quanto que eu vou incluir de núcleo mineral? 20%. O núcleo mineral está aqui, ó. Só você seguir as recomendações da tabela. Quanto que eu vou incluir de núcleo mineral nesse proteinado? 20%. Então vamos botar aqui, ó, 20%. Professor, o que é esse núcleo mineral? Para esse proteinado aí, o núcleo mineral pode ser aquele sal mineral que você compra, sal mineral concentrado, aquele sal mineral 130, 120, é um sal mineral que vem para você misturar com sal branco. Você pode usar como núcleo esse sal mineral concentrado que vem sem sal branco. Um sal 130, 140, 110, 120, tá? Então você pode usar como núcleo esse sal mineral
pronto esse sal mineral, que é para você misturar com o sal branco, tá? Então pode usar como núcleo esse sal mineral aí, 120, 130. Seguindo aqui, sal branco, 25%. Então vou botar aqui, ó, sal branco, 25%. Você vê que automaticamente ele já pede o sulfato de amônia. É interessante colocar o sulfato de amônia. O sulfato de amônia é fonte de enxofre. Você acha em qualquer loja de adubo sulfato de amônia. Sulfato de amônia é um adubo. E entra bem pouquinho, ó lá, para 100 quilos vai entrar 750 gramas. Mas é importante colocar esse pouquinho, porque ele é fonte de enxofre para os animais, tá? Então, 25 quilos de ureia, 25% de ureia, 20 de núcleo mineral, 25 de sal branco, que vai ajudar a limitar o consumo, para ajustar o consumo. Ureia 4 a 5%, vai botar aqui a ureia de 4 a 5%, eu botei 5%, tá? Ureia 4 a 5%, aqui tem um consumo. Você vai fazer, agora você vai completar isso aí com soja e milho, para que tenha em torno de 20 a 25% de proteína bruta e 35 a 40% de NDT. Então vamos lá, eu vou zerar aqui, vou zerar tudo e fazer de novo para vocês. Vamos lá, eu quero fazer um proteinado de baixo consumo, 0% peso vivo, tá? Eu tenho disponível milho e tenho disponível farelo de soja, tá? Então vamos lá, de novo, proteinado. A minha estratégia foi o proteinado 0,1%. Eu vou colocar 20% de núcleo mineral. Vamos lá, 20% de núcleo mineral, que pode ser o sal mineral concentrado, sem sal branco, um sal 130. Eu vou botar 25% de sal branco, que é o limitador de consumo. E vou botar 5% de ureia, tá? Que é a minha fonte de nitrogênio não proteico. Mas eu tô na época das águas, professor. Eu preciso de ureia? Precisa. Um pouquinho, mas precisa. 5% de ureia. Vamos lá. Agora eu preciso completar em milho e soja para dar um proteinado com 20 a 25% de proteína bruta, 35 a 40% de NDT. Vamos lá. Eu vou aqui com milho. Até agora eu estou com 14% de proteína bruta e 0 de NDT. Então vou botar aqui 35 de milho. Tá? Aqui tem que fechar 100. Já subiu aqui para 17. Eu preciso de 20 a 25% de proteína bruta, 35 a 40% de NDT. Tá? Vamos botar mais um pouquinho de milho. Tá? Mais um pouquinho de milho. Vamos botar agora um pouquinho de farelo de soja. Tá? Só até aumentar um pouquinho o farelo de soja e diminuir um pouquinho o milho. Vamos lá. Pronto, o meu proteinado de águas está pronto. 43% de milho, 6,25% de farelo de soja, 20% de núcleo mineral, 5% de ureia, 25% de sal branco e 0,75% de sulfato de amônia, que é o adubo, fechando 100% ou 100 quilos, tá? Então, aqui eu tenho o meu proteinado, que vai ter em torno de 20 a 25% de proteína bruta, 35 a 40% de NDT, tá? Com 21 de proteína bruta e 42 de NDT. Se quiser aumentar mais um pouquinho a proteína, ó, só aumentar aqui o farelo de soja e diminuir. Se quiser aumentar mais um pouquinho a proteína, só aumentar o farelo de soja, tá? E diminuir aqui o milho. Já fiz um 22 de proteína e 42 de NDT, tá? (22 de proteína, 42 de NDT), tá feito meu proteinado de baixo consumo de águas. Se for para 100 quilos, 40 quilos de milho em grão, 9 quilos de farelo de soja, 20 de núcleo mineral, 5 de ureia, 25 quilos de sal branco, 750 gramas de sulfato de amônia, fechando 100 quilos. Aqui já tem a fórmula para 100 quilos, para 300, se você quiser bater para 300 quilos, para 500 quilos. Você vai ajustar os preços aqui, reais por quilo, do milho, do núcleo mineral, da ureia, do sal branco, e aqui ele já sai calculado o custo
já sai calculado o custo por quilo desse proteinado, de acordo com os seus preços, e por saco de 30 quilos, para você poder comparar e fazer a sua projeção de custos, tá? Então você tem o seu proteinado formulado aqui. Aqui tem uma análise de viabilidade econômica bem simples, mas que vai te ajudar para ver quanto que você vai ganhar nessa suplementação. E aqui eu tenho na época seca do ano, né? Eu tenho a estratégia. Qual a melhor estratégia para a época seca do ano? Eu utilizei essa estratégia aqui, ó, porque eu preciso ganhar mais peso, eu preciso fazer o animal ganhar mais peso na época seca. Então eu utilizei a estratégia do proteico energético, tá? Que foi também a melhor estratégia, deu R$151 de lucro total, tá? E aqui eu tenho por lote, tá? Eu vou gastar, os animais vão comer em torno de 1,16 quilos por dia, vou gastar cerca de 116 quilos dia por lote, tá? 17 mil quilos no total da recria. Eu vou gastar R$20 mil, vou ganhar 36, vou ter um lucro de 15 mil, considerando apenas a suplementação, e vou gastar em torno de 600 sacos de suplemento proteico energético, sacos de 30 quilos. Eu já tenho a projeção todinha para a época seca do ano. E aqui eu tenho, professor, mas na minha estratégia eu quero usar sal mineral com ureia. Foi o melhor que teve, foi sal mineral com ureia. Tem aqui a planilha que formula o sal mineral com ureia. Tá? Se você quiser utilizar sal mineral com ureia na seca, você não vai conseguir abater as novilhas. Só vou avisar. Se você utilizar sal mineral na seca, você não vai conseguir abater suas novilhas com um ano. Os animais vão ganhar 50 gramas por dia. Ou zero. Não perde, mas não ganha. Então já falo que não é a melhor estratégia usar o sal mineral com ureia, nem o sal mineral nas águas, nem o sal mineral com ureia na seca. Sal mineral nas águas é para vaca de cria, e sal mineral com ureia também é para gado de cria, vaca de cria. Não é para animal de engorda, tá? Mas se você quiser, tem a fórmula aqui, já vai junto com a planilha. E aí sim vem um proteinado de seca. Olha lá. Qual foi a estratégia que nós utilizamos? Foi isso aqui, ó, o proteico energético. Vamos fazer o proteico energético? Vamos fazer. Eu vou zerar tudo aqui e vamos fazer um proteico energético para vocês aqui, né? Como é fácil fazer um proteico energético com essa planilha que eu desenvolvi. A estratégia que eu usei para seca foi esse proteico energético 0,3% peso vivo. Vai ter 15% de núcleo mineral, que pode ser também aquele sal branco, pode ser aquele sal mineral concentrado, 110, 120, aquele sal mineral concentrado sem sal branco. É o sal mineral que você compra para misturar com sal branco, um sal de 120, 130. 15%. De sal branco, 5 a 8%. Vamos lá, tem que ter menos sal branco porque o consumo é maior. Você não pode botar muito sal branco, senão os animais não vão consumir muito. E aqui é para um consumo maior para ganhar mais peso. Aqui é um proteico energético de seca para consumir em torno de 0,3% do peso vivo e ganhar em torno de 500 gramas por dia, tá? Então é menos sal branco. Ureia de 9 a 12%, vamos botar 12% de ureia, vamos botar o máximo, tá? E aí falta o que? Eu vou ter que fazer um suplemento com 35% de proteína bruta e em torno de 60 a 70% de NDT. Vamos lá, 35% de proteína bruta. Vamos meter logo um farelo de soja aqui. Já está com quase 35, né? Vou botar um farelo de soja aqui. E o resto vai ser milho, tá? O resto vai ser milho. É bom até tirar um pouquinho de ureia e botar uma fonte de proteína verdadeira, que seria o farelo de soja, né? Vou meter 5% de farelo de soja aqui. E 60,5. Então eu estou com 36 de proteína bruta e 56 de NDT. Vamos lá. Eu tenho que aumentar um pouquinho o NDT. É 35 de proteína bruta e 60 de NDT. Faltando um pouquinho mais de milho, tá? Então, posso tirar até um pouquinho essa soja aqui e botar mais milho, tá? 60.
deixar um pouquinho desse núcleo aqui. 15%, vamos botar um 14 de núcleo. E eu vou aumentar um pouquinho o milho. Tá? Ó, tem um proteinado aí com 35% de proteína bruta e 56% de NDT. Tá bom demais, tá? Então basicamente milho, farelo de soja, núcleo mineral, ureia e sal branco como limitador de consumo e sulfato de amônia, tá? Ok? Então, para 100 quilos, 63,5 kg de milho em grão, 3 de farelo de soja, 14 de núcleo mineral, tá? 10 de ureia, 8% de sulfato de amônio, 8% de sal branco e 1,5 kg de sulfato de amônio, fechando 100 kg, tá? Aqui tem a fórmula para 100 kg, tem a fórmula para 300 kg, tem a fórmula para 500 kg, tá? Para 100 kg, 73,5 de milho, 3 de farelo de soja, 14 de núcleo mineral, pode ser aquele sal branco concentrado, ureia 10%, sal branco 8%, sulfato de amônio 1,5, fechando 100 kg. Tá? Aqui tem a proteína, a energia, para 100 kg, para 300, para 500, reais por quilo, reais por saco de 30 quilos, é o nosso proteinado de 0,3% do peso vivo. Aqui eu tenho uma simulação econômica, também para 0,1, para 0,2, para 0,3 e para 0,5, tá? Aqui inclusive o 0,5, nesse preço de proteinado aqui, ele deu até um resultado melhor, tá? Então se quiser até passar para um 0,5, se o preço do proteinado for esse preço barato, que eu formulei esse proteinado aqui, você poderia até usar uma simulação de 0,5%, ok? E aqui finalmente eu tenho um projeto, o projeto com todos os custos, né? Um projeto com todos os custos de produção que eu vou mostrar na próxima aula, porque senão vai ficar muito longo. Lembrando aqui que esse é o projeto de recria e engorda de novilhas de corte a pasto. A minha estratégia foi recriar nas águas a pasto e engordar na seca a pasto. Nas águas um proteinado de baixo consumo, na seca um proteico energético de 0,3 ou até 0,5, vai depender do preço, tá bom? Você vai conseguir botar essas novilhas aí, entrar com 6 arrobas, sair mais ou menos com 13, 14, ok? O projeto é engordar 100 novilhas em um ano, tá? Recria e engorda em um ano, totalmente a pasto, usando suplementos proteinados na seca e nas águas, ok? Se tiver interesse na planilha, já falei, promoção especial para os assinantes do nosso canal, a planilha de projeto recria e engorda de novilhas, recria e engorda a pasto, e a planilha de recria a pasto e engorda no confinamento de alto grão. Só essa semana está as duas planilhas, presta atenção, são dois projetos completos, um a pasto e outro para engorda em confinamento de alto grão e confinamento a pasto. As duas planilhas, não estou brincando não, estou falando sério, as duas planilhas com mais de 16 planilhas em cada projeto desse aqui, as duas de novilhas, que deu um trabalho imenso para idealizar, calcular, fazer todos os cálculos, as duas planilhas por R$1.000. Recria e engorda de novilhas a pasto, recria e engorda de novilhas a pasto, terminadas no confinamento, as duas por R$1.000. Sabe quanto que eu cobraria para fazer um projeto desse para você? Em torno de 10 a 15 mil reais. Estou entregando esse projeto que você mesmo pode simular por R$1.000, tanto a engorda a pasto de fêmeas como a engorda de confinamento, juntando as duas é R$1.000 cada uma. Eu estou fazendo as duas por R$1.000. Tá? Então aproveita só essa semana para os nossos clientes aí do Portal da Pecuária, nossos ouvintes. Manda um e-mail jgnizot76@gmail.com. Vem mais de 16 planilhas aqui nessa aqui.
Então, na próxima aula sobre o nosso projeto, eu vou falar sobre o projeto mesmo de recria e engorda de fêmeas a pasto. Recria nas águas, engorda também, recria nas águas a pasto, engorda também a pasto. Mande e-mail, jgnizot76@gmail.com. Um abraço, até a próxima aula.